Eu acredito que o Senhor ele tem muito para derramar para nós, mas nós precisamos estar sensíveis. E nós estamos no ano da colheita, amém? E ontem a pastora Sandra ministrou e ela falou sobre um caráter. Nós precisamos ter um caráter, uma integridade, principalmente como povo de Cristo. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje vai estar em Gálatas 6. Abram suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias. Eu vou dar um tempo para vocês acharem. Nós vamos ler aqui super rápido. Vou dar um tempo para vocês acharem. A primeira coisa que eu quero compartilhar sobre colheita é que para você colher algo você tem que plantar. Eu não consigo colher algo e na fazenda de alguém colher algo que essa pessoa plantou. Não consigo, né? Então, primeira parte da colheita, para você plantar, você precisa ter ferramenta. E a sua ferramenta é o que? A sua Bíblia. Pode ser ela física ou no celular, num tablet, mas você precisa exercer a leitura da palavra. Amém? Vamos lá, Gálatas 6 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. No 2 diz assim: levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. E assim está sendo construído na palavra: partilhe todas as coisas boas com quem os instrui. Não deixe enganar-se, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, obrigado, Sandra, semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, diga comigo, para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Diga, aos da King Church e às demais igrejas. É isso aí. Vejam com que letras grandes estou escrevendo do próprio punho. Aqui Paulo ressalta que ele colocou em letra grande. Ele deixou bem... Eu acho que não existia caneta de grifar na época. Então ele falou, vou escrever grande para vocês lerem. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Aqui está dizendo de pessoas que falam que são, mas não são. Vivem de aparência. Nem mesmo, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. E no final da carta Paulo diz: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém, bruto, hein? Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Aqui Paulo ele estava preparando aquele povo. E ele já escreveu aqui, eu vou escrever bem grande com os meus próprios punhos. Tudo isso. Aquilo foi um manual para a plantação, a qual nós ainda estamos colhendo hoje. Lá atrás, nossos irmãos de fé, que ouviram diretamente da fonte, que é Jesus, eles continuaram aquilo que Paulo estava dizendo, que os discípulos de Jesus disseram. E beleza, temos a plantação e a colheita quando nós estamos hoje.
Mas a pergunta é, o que você está plantando vai determinar o que você vai colher amanhã. Quem aqui começou a semana antes, ou a primeiro dia de janeiro e falou assim, eu vou colocar minhas metas claras. Eu estou sozinho ou alguém mais fez isso? Eu vim um ano planejando, praticamente um ano planejando qual seria o meu 2026. E eu posso dar uma notícia para vocês? Vocês podem planejar o quanto for. No dia 2 de janeiro, Jesus vai mudar tudo. O que você planejou, o Espírito muda. Por isso, Paulo diz ali que você tem que andar conforme o Espírito. Porque se você andar conforme a carne, os seus planos vão ser frustrados. Então o que o homem semeia, isso também ele colhe. Nosso pastor vem dizendo aí desde a virada que nós estamos no ano da colheita e nós vamos colher tudo que nós plantamos como igreja. Nós entendemos, nós aqui falamos como bênção, nós vamos colher tudo que a gente plantou. Mas e se a gente plantou uma safra ruim? E aí? O que a gente vai colher? Coisa ruim. Nossa safra não vai ser boa. Então o Espírito Santo ele diz a nós nessa noite que ainda há tempo de plantar coisas boas. Sabe por quê, gente? O ano da colheita na nossa igreja vai passar. E 2027 vai ser outro. Mas a plantação a qual eu estou falando aqui, você tem que semear para a volta de Cristo. O que nós temos que fazer como igreja é plantar, esperando a colheita da volta de Cristo. Por isso que eu estou encorajando vocês, chega cedo, senta na primeira fileira, seja o primeiro, seja o mais interessado. Sabe por quê? Porque essa cadeira não vai para o céu, não. Essa cadeira não vai sentar na mesa do Senhor. Mas nós, King Church São Paulo, nós vamos se assentar e compartilhar da mesa do Rei. Todo mundo quer colher, mas nem todo mundo quer plantar. Colher aquilo que um agricultor plantou é muito fácil. Agora você cavar a sua própria terra, isso dá trabalho. Então 2026 você começou, onde eu quero chegar, o que eu espero colher, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou morar, eu mudo, eu caso, eu compro uma bicicleta, o que eu faço? Mas quase ninguém para pensar que o plantio, a colheita do plantio, o plantio não começa no final do ano. A colheita, qual eu falo para vocês hoje, que vocês precisam semear para tê-la, é uma colheita do secreto, é do invisível, é a colheita onde não tem ninguém, só você e Deus. E sobre esse planejamento, é muito bom planejar o futuro. Se planejando o futuro já está difícil, imagina sem planejar o futuro. Olha, eu quero comprar um apartamento, se você não planejar, vai ser muito difícil. Falando economicamente, você precisa planejar. Se você não se planejar para comprar algo ao qual você quer, trazendo desse modo, você não deixar de fazer as vontades da carne, que é, eu quero comprar, vamos lá, tem um objetivo, eu quero comprar um apartamento, amém? Mas se você não parar de comer o McDonald's, a qual você poderia comer em casa, para juntar 100 reais, 200, 300 reais no mês, você vai chegar nesse objetivo? Pode até chegar, mas vai demorar. E qual que é a plantação que você tem que fazer para comprar um apartamento? Você financia e paga juros, ou você faz um consórcio com o pastor Aloysio ali. É isso. Você planta e colhe. E no reino de Deus não é diferente. Jesus está no seu planejamento desse ano? Quem aqui colocou que queria ler mais a Bíblia esse ano? Só isso. Quem aqui colocou que queria orar mais? Quem colocou que queria jejuar mais? Agora faz. Se você só planejar, você não vai alcançar. Se você só... É muito bonitinho colocar nas notas do iPhone, orar mais, ler 5 livros. Eu aqui, gente, eu não estou falando da boca para fora não, porque eu também sou um hipócrita. Que todos os anos eu coloco lá um monte de coisa e eu não cumpro metade.
Então não vai com sede ao pote, coloca, Jesus, eu quero plantar isso aqui. E o que é plantar isso aqui? Eu vou ter relacionamento contigo. Jesus, eu não sei orar, eu não consigo orar 2 horas. Mas você consegue ficar 20 minutos ali, só ouvindo e contemplando com o Senhor. Já parou para perguntar para você mesmo? Será que o Espírito quer que você fica falando? E você não deixa o Espírito Santo responder. O Espírito Santo está aqui. Beleza, estou te ouvindo. Quando o Espírito Santo vai falar, mas eu queria isso, e não, que a Dona Maria, mas é que eu não aguento mais aquela pessoa, eu não aguento mais isso, o meu trabalho, e você não para ouvir o Espírito de Deus. A única coisa que realmente nós vamos levar para o resto da nossa vida e para a eternidade é o que foi plantado em Cristo. Por que hoje nós falamos de Paulo? Por que hoje nós falamos de João? Por que nós falamos de Pedro? Por que nós lemos Lucas, nós lemos Mateus? Porque eles não se importaram somente com as vidas deles, com o carro que eles tinham que comprar. Eles se importaram em levar a mensagem. E o que é o Evangelho, gente? Boas novas. Boas novas de quem? Boas novas de Cristo. E aqui também em Gálatas ele fala para nós não sermos mornos, não desanimarmos. E o que quer dizer isso? A seara, ela é árdua. Plantar dá trabalho. Esses dias eu estou assistindo um canal de um youtuber, que ele é de outra área, mas do nada ele comprou uma fazenda. E ele vai com a molecada brincar, eu tô parecendo as crianças assistindo Lucas Neto. Cara, mas eu comecei a olhar que eles começaram a compartilhar coisas de agricultura. E plantar é difícil. Eu não consigo deixar uma planta que eu tenho em casa viva. Pô, é só dar água. Nem sei como é que ela vai estar quando eu chegar. Vai ficar mais de uma semana fora, coitada. A planta da igreja ali, ó. Se vocês olharem a planta que ficava ali, a planta está morrendo. Mas por que está morrendo? Ah, a planta do pastor. O pastor tem que regar. Se a gente não está cuidando de uma planta que fica na porta da igreja, como que você quer plantar alguma coisa para a sua vida? Vamos começar a plantar. Leitura, jejum, oração, porque é isso que vai ficar para a eternidade. Talvez você veio para esse dia de primícia falando, eu vou ouvir só coisa boa de colheita. Mas a boa nova da colheita é que você tem que colocar a mão no arado. Você tem que pegar o carrinho de mão, o rastelo. Você precisa plantar. Você fala, quando o pastor fala aqui, a nossa igreja vai ter mais de 10 mil pessoas, todo mundo... Ah! Mas na hora de vir plantar, quem que vai estar aqui? Agora o pastor fala, gente, eu tenho 10 mil rastelos, quem vai ajudar? Ninguém. Porque plantar é difícil. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre plantar na sua própria vida. Plantar na palavra, plantar na vida devocional, plantar no jejum e na oração. Talvez você tenha colocado no seu plano lá, fazer dieta, mas não colocou fazer jejum. Ficar sem comer por 6 horas é dieta, não é jejum. Jejum é quando você deixa tudo e foca somente nele. Jejum é isso. Jejum não é para ficar com fome. E a Bíblia é bem clara sobre isso. A Bíblia fala que se você está jejuando, vai no banheiro, lava seu rosto, para mostrar que você, não mostrar que você está desfalecido ali, com fome, cansado. Bota uma água no rosto, sorri. A gente faz jejum como uma penitência. Não, o jejum ele é como se você for para a academia. É um costume. Então, planejamento sem Jesus é só uma agendinha bonita. No fim do ano, início do ano é tudo bonito. Eu vou fazer diferente. Eu vou orar diferente. Eu vou trabalhar diferente. Mas depois de março já desanda tudo. Planejamento sem Jesus é só uma agenda bonita. E na Bíblia nós temos alguns exemplos claros. Moisés não ouviu a Deus por acaso. Eli não ouviu a Deus por acaso. Eles ouviram a Deus porque eles estavam semeando.
Eles estavam plantando. Né? Moisés ouviu a Deus e saiu do automático e o quê? Se aproximou da presença. Samuel, ele ouve a Deus e aprende a dizer, fala, Senhor. E Samuel era um jovem. Ele falou, Senhor, estou te ouvindo. Fala. Mas Samuel, onde que ele estava? Ele estava no templo. Ele estava lá em internato. Ele estava lá em tempo integral. Deus não vai chamar ninguém que está à toa. Deus, ele procura, né? A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que Deus, ele procura trabalhadores que trabalhem em espírito e em verdade. Isaías também, ele ouviu a Deus depois de ter uma revelação da santidade do Senhor. E ele respondeu, eis-me aqui. Então todos eles têm algo em comum, que é ouvir a Deus, mas eles estavam trabalhando. Eles não viviam em um relacionamento confortável. Nós acreditamos que relacionamento com Deus é algo confortável, mas não é. O relacionamento com Deus é algo que te confronta. E se as palavras não estão te confrontando, alguma coisa você precisa rever aí dentro. Nós passamos dias vindo para a igreja, eu não gosto dessa música, eu não gosto desse louvor, eu não gosto dessa pregação, eu não gosto do irmão que orou, eu não gosto de levar a oferta lá na frente. Nós estamos levando a igreja, se eu digo a igreja brasileira, só para o eu não gosto, eu não quero. Mas a palavra, ela tem que confrontar. E na Bíblia também nós vemos sobre o filho imaturo, que é o Tecnon, e o Ruiós, que é o filho maduro. E hoje eu ouvia um pedaço de um podcast e falava sobre um devocional. E o filho imaturo, uma criança, um Tecnon, ele bebe leite, porque leite é algo que a mãe produziu. Então a mãe só entrega para o filho e o filho toma. E o filho maduro, ele já sabe comer. Ele já procura, ele vai no armário e ele procura comida. Ele acha bolacha, ele acha o arroz, o feijão. E com Cristo também é assim. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, o que os pastores trazem, é um leitinho materno. Ele já vem pronto para você ouvir e se alimentar. E o devocional, quando está só você, ele é uma comida mais sólida. Por quê? Porque você tem que procurar. E isso te alimenta. Então não adianta só você vir no culto, absorver uma palavra que é muito bom, né? Nós, como ministros, nós também sentamos e ouvimos algo só ali fácil, né? De pegar, de ingerir. Mas quando é você, deixa eu ver o que Jesus falou aqui, e aí você já se interessa, você pesquisa em outra tradução, você fala, nossa, Jesus falou isso. Eu acho que tenho certeza, quando você escuta algo e você descobre algo sozinho, a chance de você perder, esquecer aquilo que você ouviu, é muito mais fácil do que você esquecer aquilo que você buscou. E o relacionamento com Cristo é isso. Quando você já está na igreja há muito tempo, você já começa a entender, você fala, eu preciso buscar um alimento aqui. O pastor falou isso, mas e se eu desbravar um pouquinho mais? Aonde eu vou chegar? Então a fé que não é cultivada, ela vira uma emoção. E emoção não sustenta a colheita. Emoção não sustenta a sua colheita. A emoção, ela vem, ela passa. Por isso que nós, como igreja, falamos, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa estar em comunhão, você precisa ir na célula, você precisa ir no encontro com Deus. Porque quanto mais você cultiva, mais você colhe. Então, existe um momento em que nós, um momento de vida,
vida espiritual que a gente entende que o seu dinheiro não dá conta, o seu talento não vai dar conta, a sua própria força não vai dar conta. E você vai falar, Rony, mas isso é um fracasso? Não, isso não é fracasso. É só o tempo de maturidade espiritual e de vida chegando. Por isso que eu falei de planejamento, aonde você planejou o teu ano e no piscar de olhos pode mudar tudo. Para os empresários aqui, você pode fazer o seu planejamento. Mudou uma lei, se você paga imposto, óbvio, você vai ser multado. O jogo vira. A gente vê alguns milionários que falam que hoje você tem milhões. Se mudar uma lei, você pode perder esses milhões rápido. Mas a única coisa que você vai plantar, que ninguém nunca vai tirar de você, é a fome da presença de Deus e o conhecimento. Se você está na condição de Rony, eu não sei o caminho que eu devo seguir na fé. A Bíblia diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se você não consegue imitar Jesus, imita alguém. Que esse alguém imita alguém, que imita alguém, que alguém vai imitar Jesus. Então se você está andando com uma pessoa que os frutos dela não são parecidos com o de Cristo, reveja suas amizades. A gente vê muita galera falando, né, início de ano, faz uma limpa no seu Instagram, faz uma limpa nas amizades. Mas isso é verdade. E não só porque a galera leva muito no tom de inveja, né? Não, mas não só na inveja. Ande com pessoas que estão um nível acima de você, porque você consegue aprender mais. Eu honro a vida do meu pai, eu amo algo que ele faz, que ele sempre fez. Meu pai, ele tem a Bíblia decorado, se não toda, uma boa parte. Só que a minha geração é muito difícil de decorar a Bíblia. Poucos decorarem versículos. Por quê? Porque está muito fácil. Gente, praticar a leitura da palavra de Deus, isso é plantar. Eu falei sobre lei. E se o nosso país vira um país extremamente comunista e as nossas Bíblias, nossos aplicativos da Bíblia forem tirados de nós? Que cristão você seria? Porque é muito cômodo você ter uma página bonita, diversas Bíblias, aquela Bíblia que você escreve do lado, aquela Bíblia que você tem os pontos já com grifado, você tem um aplicativo que você consegue qualquer versão. E se isso for tirado de você? E se a única coisa que te sobrar como cristão for a sua célula, e você não puder expandir a sua célula, e você ter que buscar a Deus com aquele pequeno grupo? Você vai olhar para o seu irmão e vai falar, não gosto de você. Você vai na outra célula. E aí, o que você vai fazer? Se você não plantar isso para a tua vida hoje, se eu não plantar isso para a minha vida hoje, não vai ter valido nada. Cristo está voltando. Eu escuto isso desde criança. E eu tenho convicção de que cada minuto que passa está mais próximo. E aí, nós estamos falando de colheita. E o Senhor da colheita, da safra, Ele vai vir. E Ele vai perguntar, Thierry, o que você fez? Ele vai te perguntar, Jonathan, o que você fez? Você vai falar, mano, eu fui para a igreja e tal e tal. Mas ele vai falar, eu não queria isso, eu queria que você fosse para a igreja, mas você discipulasse aquela pessoa que você falou que não gosta. Os meninos gostam das pessoas, tá? Só estou usando eles. O Senhor da seara, Ele está vindo. E a gente está preocupado que a música do ministro eu não gosto. A gente está preocupado que horas que o culto vai acabar. Já acaba, bebê, fica tranquilo. A gente está preocupado.
Mas você não se preocupa se o irmão do lado, se ele almoçou. Você não se preocupa se o chão da sua igreja está varrido. Que o Espírito Santo, ele quer de nós é uma igreja madura. E quando eu digo madura, não é uma igreja rica. É uma igreja que entende o que é ser igreja. É uma igreja que entende que isso aqui é um plantio gigantesco. E está faltando pulverizador. Está faltando quem vai cavar o buraco. Está faltando quem vai pegar água. Está faltando. Está faltando nós entrarmos no momento de maturidade. Pastora Sandra falou ontem sobre caráter. O caráter é o mínimo que um cristão deve ter. A Bíblia fala: amem uns aos outros. Ama o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como se fosse a ti mesmo. E eu olho pro Arnaldo e eu falo: eu não gosto dele, eu não gosto do jeito que ele fala. Meu irmão, se você não gosta do jeito que eu canto, do jeito que eu toco, do jeito que o pastor prega, coloca a tua cabeça num buraco. Mas faz alguma coisa. Planta. Se você quer colher, você precisa plantar. Nós temos que parar de ser uma igreja fria, onde o Espírito está derramando algo sobre nós e nós estamos como telespectadores. Netflix é na sua casa, é na minha casa. Aqui o Senhor, Ele quer que você entenda que se você não plantar a sua vida em Cristo, não vai valer de nada. E isso, quando eu falo para vocês, eu também falo para mim. Quantas horas eu passei já assistindo Netflix porque a série era legal? É pecado assistir filme, Rony? Não, é muito bom. Mas quando o Espírito Santo, ele te incomoda e você não levanta. Então Moisés, ele disse algo que precisa ecoar em nós. Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos envie. Então não tem como você ir para o campo de colheita despreparado. Em outras palavras, se Jesus não vier, não valeu de nada. Se o Espírito Santo não vir nesse culto, não valeu de nada. Se o Espírito Santo não vier na sua célula, não valeu de nada. E quando eu falo se o Espírito Santo não vier, não é aquele culto avivado. É aquele culto onde há arrependimento. Nós só vamos colher se houver arrependimento. Você só vai colher se houver arrependimento, um profundo arrependimento. Se Jesus não vier nesse culto, se não vier uma metanoia. O que é metanoia? Uma transformação de mente. Se você vem para a igreja só para sentar no banco, velho, nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu dou graças a Deus à minha mãe, porque minha mãe, ela falou que ela sonhou na igreja para me levar. Tem uma grande chance da minha mãe não ir para o céu. Até o último minuto eu acredito que há arrependimento. Mas se não fosse ela, eu não estava aqui. Eu acho que isso ela fez certo. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando crescer jamais se desviará. E eu sempre plantei, mesmo sabendo, nem sabendo que eu estava plantando. Eu sempre plantei. Não é digno isso, mas eu repeti na escola a primeira vez porque eu ia para a igreja. Eu faltava na escola porque eu queria estar na presença de Deus. Isso não é mérito para ninguém. Eu falo para a molecada, vocês têm que estudar. Mas eu faltava na escola porque eu preferia estar na igreja. Porque na escola a gente aprende, mas na igreja a gente planta e colhe algo eterno. Mas a molecada que está ouvindo precisa estudar, viu? Dá para terminar a escola e depois afundar mergulhado no reino. E aí, o cristianismo, ele não é confortável.
né? O cristianismo confortável não produz colheita. Colher não é confortável. O agricultor, ele se machuca com espinhos no caminho. O agricultor, ele se suja, ele soa, ele cansa. Colher não é confortável, é cansativo, é trabalhoso, mas é profundamente gratificante. Imagina, você tem uma plantação de café e você colhe esse café, aquele café cheiroso, depois você torra aquele café e você passa aquele café gostoso, quentinho. Ou você colhe aquela laranja na hora, espreme e faz um suco de laranja com gelo. É gratificante a recompensa que a plantação traz. Mas no processo é doloroso. Por que é doloroso, Rony? No processo da plantação você precisa esperar. Nós sonhamos com uma igreja com um número expressivo de pessoas, nós sonhamos com uma célula cheia, nós sonhamos com a conta bancária cheia, mas isso é um processo. E o processo ele é árduo. Eu acho que a parte do plantio mais difícil do que plantar e se machucar e se sujar é esperar. E aí você deve estar se perguntando, Rony, eu tenho tantas promessas. Quando eu cheguei na King, a pastora Sandrinha veio e profetizou aquilo. Tem até efeito especial hoje. E beleza. E quando eu vou viver essa promessa? Do jeito que nós estamos, não. Porque para você viver a promessa, você colher dessa promessa, você precisa fazer vários passos da plantação. Você precisa regar a sua promessa. Você precisa cuidar para que não venham os bichinhos, as raposinhas, e mexam na sua vinha. Você precisa cuidar para que aquela plantação, aquela promessa cresça saudável e você se desfrute dela. Por isso que eu falo que plantar é difícil. Você precisa entender que no processo é árduo, mas é profundamente gratificante. E esse ano de 2026 eu quero encorajar vocês para ser um ano da leitura da palavra do Senhor. Eu oro e eu sonho com um dia que eu vou ver pessoas sentadas ali no final de culto, no início de culto, ensinando a palavra para outros. Eu sonho e eu profetizo por uma igreja que ela vai ser igreja fora daqui. Eu sonho com uma igreja que não se envergonha do Evangelho. Eu sonho com uma igreja arrependida. Evangelho não é flores, gente. Evangelho é arrependimento. Quanto mais cedo você entender que o Evangelho é arrependimento, arrependei-vos, pois é chegada a vinda de Deus. A vinda de Cristo está próxima. E o Evangelho é você se arrepender todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Viver o Evangelho é isso. Aqui em... Deixa eu só achar onde era. Evangelho é isso. Colossenses 2 diz assim, no 6: como pois recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Colossenses diz para nos enraizarmos mais em Cristo. E por que enraizado, Rony? Porque uma árvore com uma raiz profunda, dificilmente ela vai cair. E a palavra do Senhor diz que a árvore que dá fruto, Ele poda para que possa
dá mais frutos. E a árvore que não dá fruto, ele corta e ele lança no fogo. E nós precisamos entender isso, que plantar e colher, você precisa estar enraizado. Na tradução em linguagem Rony de hoje, você precisa estar fechado com o Pai. Se você não estiver fechado com Ele, meu irmão, Ele não vai contar contigo. Se você não estiver ali, colado, com o dono da vinha, vai dar ruim. Se eu pudesse fazer uma tradução hoje, era isso. E algo que sempre me motivou a andar no Evangelho foi sempre ter uma crise. Nossa, Rony, mas crise é ruim? Não. A crise você pode ter é ser inconformado. Se eu não me engano, agora em 2026, acho que a estatística é que nós vamos ter no Brasil 61% da população cristã. 61%. Onde o cristianismo já foi algo, proibido. 61% da população brasileira cristão. E a pergunta que eu tenho é: por que não muda nada? Ser cristão parece que virou moda. É bonito, é um lifestyle. Você colocar o status King Church no Instagram. Ficou bonito você postar, compartilhar um banner do culto. Mas eu tenho algo a dizer: se você compartilhar um banner e você não fizer um convite para alguém conhecer Jesus, não vai ter adiantado nada. Então nós temos 61% da população que se diz cristão, mas e a transformação? Então é tempo de nós pegarmos a nossa plantação e começar a cuidar, para ter uma colheita feliz, saudável. Dos mais velhos aqui, quem já jogou Fazendinha Feliz? Que tinha no... Pô, velho, o Thierry nem sabe o que é isso. Eu lembro que a Daisy jogava Fazendinha Feliz. Eu já tive uma Fazendinha Feliz. E ela morreu infeliz. Por quê? Porque eu não cuidei, pô. Eu não cuidei. O Paul. Quem aqui já matou o Paul? Pô, eu tive um monte de Paul e todos morreram. Todos morreram. Eu tive até um outro que era um joguinho, que não era nem Paul, era tipo um bichinho virtual. Eu não sei nem onde ele foi parar, velho. Talvez ele seja o João hoje. Eu não sei. Mas olha isso. Eu acho que alguém também já fez trabalho de escola, né? Que tinha que cuidar de um ovo igual o Cris. Alguém já fez isso aí? Eu nunca fiz. Feijão, velho. Feijão com algodão. Eu não faço ideia do que aconteceu com os meus. Eu matei tudo. Em casa eu tenho um cachorro de pelúcia. Porque se morrer, não morre. Mas o que eu quero dizer é isso. Nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos entregou. O Senhor te entregou uma célula, cuida dela. O Senhor te entregou cetil das crianças, cuida das crianças. Cara, Deus me deu para cuidar do papel higiênico da igreja. Cuida do papel higiênico da igreja, como se fosse a coisa mais rica que você ia fazer. Se Deus te colocou na porta da igreja, não vai reclamando: eu não gosto da porta da igreja. Cara, vai com um sorriso no rosto, porque eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que ficaram na King Church porque foram abraçadas. A pastora Sandra é uma delas. Ela falou: o que eu vou fazer nessa igreja cheia de jovem? Só tem eu de velho. Ela é a jovem senhora mais jovem que a gente tem. E ela se identificou, porque um dia alguém veio com um sorriso no rosto para recepcionar. Então pega aquilo, a função que Deus te deu, e faça com excelência. Então você precisa de uma crise interna com você, para você não fazer parte desse 61% da população que não faz a diferença, mas você ser aquele 0,0001 que vai entrar no reino de Deus e vai falar: eu fiz isso,
na força do Senhor. Você tem noção que você pode ganhar uma pessoa para Jesus, e essa pessoa ganhar mais 5, e essas 5 ganhar mais 20, e essas 20 ganhar 200, e os 200 ganhar 2.000, e os 2.000 ganhar 20.000. E uma pessoa desse processo pode ganhar uma nação inteira. Mas você precisa estar disponível. Diz assim: eu preciso estar disponível. Vamos falar com mais convicção: eu preciso estar disponível. É isso aí. Então, você precisa dizer: eis-me aqui. Você precisa estar pronto para fazer parte dessa grande colheita. Se os meninos do louvor já quiser subir, não pode subir, enquanto eu vou terminando. Você precisa estar disponível. Você precisa estar pronto e dizer: eis-me aqui, Senhor. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós falamos isso, é muito bonito, soa poético, soa profético. Mas na hora do vamos ver, King Church, o que é que nós vamos fazer? O ano da colheita é para nós irmos nos becos e valados e buscar aquele que precisa de Jesus. Glória a Deus. O ano da colheita não é o ano do telespectador, é o ano de fazer a diferença. É o ano de você multiplicar a sua célula. É o ano de você pregar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. É hora de nós crescermos como igreja, como cristãos. Chegou a hora da maturidade. Nós vamos fazer 10 anos como igreja. Talvez você chegou aqui e faça 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses. E você pode não estar entendendo nada. O que esses loucos estão falando aqui? 10 anos plantou. Mas antes de você chegar aqui, alguém já estava cavando, alguém já estava plantando. E sim, nós vamos colher tudo que o Senhor nos confiou. Mas temos também a parábola, né, dos trabalhadores, né? Um chegou antes, o outro chegou depois, o outro chegou depois, o outro chegou depois, e o outro chegou por último. E o que chegou por último ganhou a mesma coisa que o que chegou primeiro. E o que isso quer dizer? Se você chegou aqui por último, você também vai colher tudo aquilo que nós que estamos aqui há mais tempo plantamos. E que Jesus quer falar para você nessa noite é: se você chegou, ajuda a continuar. Vamos reagir. Quando convidarem você para orar, seja o primeiro. Quando convidar você para ir na casa de alguém orar, nem orar. Se convidarem você para ir comer na casa de alguém, faça diferença. Ore com aquelas pessoas. Tente entender como que está a vida dela. Quem sabe nesse momento você consegue entrar em uma casa que hoje está destruída e você ajudar a restaurar aquela família. Isso não é trabalho somente de pastor, de missionário. Não, isso é o trabalho da igreja do Senhor. Identificar as necessidades uns dos outros. Identificar as dificuldades uns dos outros. Ser cristão é isso. É compartilhar do mesmo. E isso que eu estou dizendo, quando a célula voltar... Gente, a nossa igreja não é uma igreja com células. É uma igreja em células. A célula é a vida da igreja. Então tira esse bloqueio da sua mente. Que célula não... Eu estou cansado de célula. Célula não dá mais. Eu não gosto de célula. Terça-feira eu tenho que lavar roupa. Quinta-feira eu tenho que ir para o culto. Vem no domingo. Não vem na quinta, mas vai na célula. Na célula é onde nós estamos em comunhão mais próximo. Eu posso não almoçar com o Rafa. Eu posso ver o Rafa só no culto. Mas se eu sou da célula do Rafa, eu vou ter contato com o Rafa. Eu vou conhecer mais da vida do Rafa. Eu vou ver que o Rafa só tem cara de bruto. Mas a manteiga, gente boa,
A célula, gente, quer plantar e quer colher rápido? É o que, Henrique? A célula, velho. Esses dias eu tava mexendo no meu celular, vendo as fotografias antigas. E eu achei uma foto quando eu inaugurei uma célula. Uma célula de socorro, onde a família da Carminha. E engraçado que aquele dia eu tava passando mal, gente. Eu tava com intoxicação alimentar. Mas mesmo passando mal, eu tava lá. E o final da célula tem o quê? Uma foto. E minha foto tava sorrindo. Naquele dia eu coloquei máscara de macaco pra ficar brincando. Mas eu estava feliz. Eu estava ali, plantando. E depois essa célula multiplicou, e foram outras pessoas. E ali multiplicou para outra, que hoje está lá na casa do Henrique, que hoje está não sei na onde. Mas alguém plantou. Uma vez a gente começou uma célula lá no Guarapiranga, na tia Sandra. O pastor começou, daqui a pouco só era eu e a tia Sandra, velho. Pergunta se nós sabíamos fazer célula. Pô, não sabia. Mas a gente foi aprendendo. A gente ganhou um, a gente perdeu outro. A gente ganhou 2, a gente perdeu 3. A gente ganhou mais 4. E assim foi indo. E hoje nós somos muitos. Mas o que eu quero, nesse final, compartilhar com vocês é: se você não faz parte de uma célula, procure a célula mais próxima. Nós vamos colocar um link daqui uns dias também, para você procurar uma célula próximo da sua casa. Eu falo por mim. Hoje eu moro longe e eu não tenho uma célula perto da minha casa. Nós vamos começar um culto num lugar lá, mas por enquanto é um culto, mas é uma célula. Não deixe eles saberem disso. Mas a célula é o lugar onde você consegue encontrar outros agricultores. E ali você consegue aprender. Você consegue ir mais longe. Então 2026 vai ser o ano da colheita. Mas ninguém colhe o que não plantou. Mas vocês deram sorte que vocês estão em uma casa onde houve plantação de choros, lágrimas. E vocês vão poder compartilhar e desfrutar disso também. E hoje Deus está chamando pessoas para colher. Já começar colhendo desde o primeiro dia. E o que você está colhendo hoje? Um ensinamento. Para você colocar no seu alforge e levar. Mas eu queria pedir para vocês, se coloquem de pé no seu lugar.